E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Monitoria da Casa do Estudante de Pernambuco. Estou trazendo hoje um tema que é muito interessante, muito importante, porque serve como base para diversos outros temas dentro da matemática para o Enem, que são as principais propriedades da potenciação e radiação. Optei por dividir esse tema em dois vídeos, para não ficar algo muito grande, certo? E inicialmente estarei trazendo as propriedades da potenciação, beleza? Pronto, vou começar aqui pelo produto de potências de mesma base, que nada mais é quando eu tenho duas potências que têm a mesma base, que estão sendo multiplicadas, ou seja, o que pode mudar entre elas seria somente o expoente. Como exemplo aqui, se eu tiver o 2 elevado a 3 multiplicando o 2 elevado a 4, eu consigo resolver prontamente apenas realizando a somativa desses dois expoentes, certo? Não vamos deter exatamente assim de forma muito profunda tudo, é mais para vocês terem uma recordação do tema, certo? A ideia aqui é fazer alguma coisa mais breve, mais para recaptar o assunto. Quando a gente tem um quociente de potências de mesma base, a gente segue a mesma ideia. A gente está realizando uma divisão de duas potências, certo? Que possuem a mesma base. Um exemplo aqui seria 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3. E a resolução aqui dessa operação seria apenas realizar a subtração do 4 pelo 3, resultando então no valor 1, certo? Algo muito simples, é mais de prática mesmo e tentar relembrar. Pronto, quando a gente tem uma potência de potência, a gente está tendo aqui um termo, tá? Como por exemplo 2 elevado a 3, sendo elevado a um outro expoente. E o que aqui essa propriedade me diz? Que eu posso simplesmente realizar uma multiplicação desses dois expoentes, então obtendo aqui, nesse caso, o 2 elevado ao 12, certo? Isso aqui, independente se for 2, se for alguma incógnita, sempre vai ser verídico e é alguma coisa que vocês podem utilizar para facilitar a vida. Potência de um produto. O que é que eu estou tendo aqui? Estou tendo aqui dois termos que se multiplicam, e os dois, essa multiplicação está sendo elevado aqui a um expoente n. Essa propriedade me disse que o n ele será tanto o expoente do termo x, nesse caso, quanto do termo y, ou seja, tanto faz eu escrever dessa forma, como vocês estão vendo aqui, ó, ou, ou escrever de forma segmentada, certo? Quando a gente tem a potência de um quociente, é a mesma ideia. A gente pode ter aqui essa divisão, sendo os dois elevados a um valor n, como por exemplo 2 sobre 3 elevado a 4, e é o mesmo que eu dizer que o 2 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4 é a mesma coisa. Os dois podem ser representados dessa mesma forma, e é algo muito importante para a resolução de questões, certo? Se você não sabe muito bem pregar isso, eu recomendo muito que reforce, veja mais questões. São temas que caem principalmente na parte de equações, de operações com polinômios, que são coisas que são muito recorrentes no Enem, certo? O expoente negativo nada mais é do que quando eu tenho um valor, por exemplo, 3 elevado a qualquer que seja aqui o expoente, que ele seja, nesse caso, negativo, como por exemplo, menos 4. Ou seja, eu não consigo resolver esse expoente, como ele sendo negativo. Eu preciso transformar ele para um expoente positivo. Nesse caso, o que é que a gente faz? Basta apenas realizar uma inversão entre o numerador e o denominador desse termo. Nesse caso do 3, a gente sabe que o denominador seria 1, mas poderia ser, por exemplo, 3 sobre 2 ou infinitos números. Nesse caso aqui, a gente realiza prontamente 1 sobre 3 e eleva todo o termo ao 4 de forma positiva e consegue resolver. A gente já utilizaria então de uma propriedade que a gente viu, que a gente sabe que o 4 eleva tanto 1 quanto eleva 3, né? E obter o resultado de forma separada, certo? Então por isso que é muito importante. E é algo que também eu preciso destacar, que o 4 ele é expoente do valor como um todo, ele não é só expoente aqui do 3 ou só expoente do 1, certo? Isso muda a resolução da questão.
A gente pode ter também expoente nulo, que nada mais é do que qualquer valor elevado a zero, a gente sabe que vai ser igual a 1. O expoente, quando ele é igual a 1, ou seja, qualquer termo elevado a 1 vai ser sempre ele mesmo. Uma base nula, que é igual a zero, elevado a qualquer termo, vai ser sempre zero. E quando a gente vai ter aqui uma base que é igual a 1, a gente sabe que o 1 elevado a qualquer termo, independente de quão grande ele seja, vai ser sempre igual a 1. Então, a gente tem aqui essa questão, que ela traz algo novo, que no caso seria a soma de potenciações, e a gente sabe que é algo diferente do que a gente viu dentro dessas propriedades até o presente momento. Mas que com o que a gente já sabe, a gente consegue resolver de forma tranquila essa questão, beleza? A gente está vendo aqui o 2 elevado a 25, que está somando com 2 elevado a 25, ou seja, a gente sabe que são dois termos iguais. Se esses dois termos fossem, por exemplo, x, a gente sabe que a soma de x mais x seria nada mais do que 2x, ou seja, duas vezes esse termo. Nesse caso, então a gente tem da mesma forma 2 vezes 2 elevado a 25. E a gente sabe que quando a gente tem uma multiplicação de potências, a gente soma os expoentes, repete a base 2 e soma os expoentes, que seria 1 mais 25 igual a 26. A gente não para por aqui, porque a gente só respondeu o que está dentro dos parênteses. Ainda tem esse 2, que multiplica, nesse caso agora, o 2 elevado a 26. É a mesma coisa, a gente sabe que tem um aqui sempre, né? Porque qualquer valor elevado a 1 vai ser sempre ele mesmo. E nesse caso a gente vai obter o 2 elevado a 27. Certo? E nesse caso aqui, essa seria a letra E. Beleza? Existem várias outras coisas, isso aqui é algo mais simples, mas que com o aprendizado vocês vão conseguindo perceber melhor, certo? E é algo que não tenho como trazer todos os casos, todas as possibilidades até agora, mas com a prática eu tenho certeza que vocês vão dominar esse assunto. Qualquer dificuldade, ou deixe nos comentários ou entre em contato comigo, beleza? E é isso, até a parte 2, que a gente vai ter a continuação com as propriedades da radiciação.